Abra comigo a tua Bíblia em Atos 1, versículos 4 até o versículo 8. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouvirão de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto ele é interessante e nós devemos prestar bem atenção, porque ele é uma promessa de Deus citada pelo Filho de Deus. Está também em Lucas 24, 49, quando Jesus diz que o povo devia aguardar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Agora, aqui Jesus está com os seus discípulos pouco antes de voltar aos céus. Ele estava conversando com eles, e ele deixa para eles aqui algo que eles deviam realmente se preocuparem. Não somente se preocuparem, mas também se envolverem, que seria a sua missão. A igreja tem uma missão na terra: viver a vida de Deus na terra e proclamar o reino de Deus na terra. Mas os discípulos estavam também angustiados a questão de datas e tempos, e queriam saber então de Jesus quando é que Deus iria restaurar o reino de Israel. Queriam saber datas. Jesus disse para eles: isso o Pai tem preparado. Sabe, se nós soubéssemos algumas coisas, nós íamos viver somente voltados para aquilo. Então nós vamos entender que o Senhor nos revelou outras coisas para que vivamos realmente dedicados àquilo, e uma delas é vivermos uma vida de temor a Deus e de frutificação. Mas Jesus diz: vocês agora vão ter uma experiência nova, vocês vão ser cheios do Espírito, vocês vão receber o poder do Espírito sobre vocês, e vocês vão serem minhas testemunhas. E aqui Jesus está dizendo: e vocês vão andar por muitos lugares. Vocês vão estar em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e vocês vão estar também até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Jesus está dizendo: vocês vão falar de mim, vocês vão falar da minha pessoa, vocês vão falar da minha obra, vocês vão levar o Evangelho a toda a criatura, vão fazer discípulos de todas as nações. Vocês vão ser minhas testemunhas. Significa, vocês andaram comigo, vocês me viram, me conheceram. Vocês viram e ouviram, presenciaram muitas coisas. E o Espírito Santo vai capacitar vocês para vocês falarem de mim e do que vocês viram. Ser testemunha é realmente relatar aquilo que já se experimentou. Eu posso testemunhar nesta noite muitas coisas que eu já vi, inclusive aqui em Novo Hamburgo, muitas coisas que eu já passei aqui na cidade. E o desejo de Deus é que você realmente entenda isso, que você pode ser testemunha de Cristo, porque hoje você é nascido de novo, o Senhor está em ti.
E o poder de Deus está em ti para fazer isso. Agora tem dois pontos interessantes que eu quero chamar a atenção. Quando nós recebemos esse poder do Espírito para sermos testemunhas, nós recebemos em primeiro plano a qualificação para vivermos o novo de Deus, vivermos a nova criatura. O Espírito de Deus nos qualifica, nos capacita para vivermos o estado em Cristo. Nós estamos em Cristo. E também nós temos depois o outro ponto, que seria a capacitação, que é com um poder para servirmos e realizarmos os feitos de Deus na força de Deus, na graça de Deus. Eu sinto que Deus nesta noite vai sacudir a vida de muitos que estão aqui e que estão nos assistindo. A igreja em Atos experimentou isso. Atos 2, 42, nós podemos ir, e o 43. E diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vá um pouquinho mais comigo, mais na frente, do capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia o quê? Abundante graças. Significa, nós percebemos aqui na igreja primitiva, uma igreja que acolheu o ensino, acolheu a verdade de Deus e praticou. Mas também nós vimos aqui uma igreja que muitos milagres aconteceram no meio dela. Eu nasci num lar cristão. Meu pai me deu esse nome devido a um fato do meu nascimento. Eu faço agora, dia 17 de outubro, 66 anos de idade. Eu sei que com essa luz não tão clara não dá para ver. Você achou que eu tinha bem menos. Agora, a minha caminhada toda na vida cristã, junto com a nossa família, foi poder ver algumas coisas de Deus, desde a nossa infância. Paulo, um pouco mais novo que eu sou de 58 e o Paulo é de 62. É isso aí? São 4 anos. Paulo é de março, dia 10, vocês podem... Paulo, depois diga que o Paulo gosta. Mas nós vimos muitas coisas. Nosso pai sempre envolvido com renovação da igreja, avivamento. E para vocês terem uma ideia, nós fomos em 67 na 8ª Conferência Mundial Pentecostal no Rio de Janeiro. A Dutra ainda não era mão dupla, e o calçadão de Copacabana tinha uma via só. Então a gente sempre acompanhou e conhecemos muitos pregadores que Deus usou tremendamente. E também tivemos acesso a muitos movimentos no mundo que Deus estava atuando. E nós vimos uma coisa na vida desses pregadores e nesses lugares: esses dois pontos andando juntos. No capítulo 2, nós lemos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e eles viviam com grande temor. Significa um sentimento de honra e consideração a Deus, obedecendo, frutificando o caráter, a natureza divina, tendo uma conduta condizente com a nova vida.
Amados, o que o Espírito quer fazer ainda mais nos dias de hoje é nos levar a termos uma comunhão com Deus como Ele é, para entendermos e conhecermos Deus como Ele é e para vivermos a vida de Deus como devemos na terra. No Salmos 29, versículos 1 e versículo 2, diz que nós devemos dar a glória devida ao nome de Deus. Significa que nós devemos nos relacionar com Deus e tratá-lo e glorificá-lo como Ele é, não como um ser a mais, mas como um ser soberano e poderoso. E nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Opa! Nós não vamos adorar a Deus na nossa natureza, nós vamos adorar a Deus na nova natureza, em espírito e em verdade, e adorarmos a Deus na beleza que Ele é e na sua santidade. Então Deus, desde o momento que Ele nos salva, Ele tem uma proposta para nós, que é de desfrutarmos de uma vida plena com Ele. E nós desfrutando essa vida plena com Ele, revelada pelo Espírito dEle, nós teremos uma vida de Cristo, realmente, a natureza dEle em nós. Nós deixando com que o Espírito nos volte totalmente para Deus, de uma conversão sincera e verdadeira, e nós acolhendo a palavra de Deus como nós devemos, vivificada pelo Espírito, nós teremos a vida de Cristo interiorizada em nosso coração. E nós vamos frutificar um falar, um querer, um agir com natureza divina, de uma forma tranquila. Em Atos 4, 32 e 33 diz que com grande poder os apóstolos, a igreja dava testemunha, com grande poder significa uma coisa maior, não vista ainda, não experimentada ainda, né? Algo diferente. Então deixa eu dizer uma coisa, o Evangelho, ele é algo diferente de todas as religiões. O Evangelho é a vida de Cristo na face da terra. O Evangelho é diferente, não é uma religião a mais. Então eu aprendi na minha caminhada e na minha vida pessoal que esse primeiro passo, ele é indispensável. Toda a verdade é revelada pelo Espírito, porque o Espírito, ele revela e nos conduz a toda a verdade. Toda a verdade é revelada e nos dada pelo Espírito, que for desprezada ou deixada de lado, vai fazer falta lá na frente quando você quiser ter as manifestações do Espírito. Porque quando você rejeita ou você não aceita uma verdade do Espírito, não se submetendo e obedecendo aquilo ali para ser transformado e liberto, você tem que entender que você está rejeitando a pessoa do Espírito, você está entristecendo o Espírito de Deus. E o Espírito Santo não é um adorno para as nossas organizações, não é um verniz para os nossos projetos. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade, é Deus, é vida em nós. E Ele está aqui esta noite. Então, cuide disso, de querer a verdade de Deus e guardar essa verdade. Nós não podemos rejeitar nada que o Espírito nos traga como verdade, senão nós vamos entristecer o Espírito Santo, e aí nós não vamos poder contar com Ele. Experimentei isso na minha vida pessoal. Um dia Deus me disse uma coisa bem clara: eu não te chamei somente para ser um pregador, eu te chamei para manifestar o meu reino, para ministrar o meu poder. Então eu não posso cair naquele princípio errado: faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Eu tenho que realmente viver o que eu prego, porque eu preciso do poder do Espírito para libertar os cativos. Eu preciso, quando começar a dizer: Pai, agora em nome do Senhor Jesus, nos sujeitamos a Ti
E nós cremos, Senhor, que Tu estás aqui nesta noite. E nós sabemos, Deus, que é uma luta espiritual. E nós sabemos, Pai, que as pessoas que estão atadas e presas podem ser libertas agora. Então nós tomamos autoridade agora contra os demônios, contra as trevas. Satanás, deixa as vidas em nome de Jesus. E as coisas começam a acontecer. Não era para se manifestar ninguém agora, foi só um exemplo. Mas também nós oramos pelos enfermos. E os enfermos estão esperando serem curados. Então ser testemunha é começar pela vida. Viver o caráter de Cristo. Diga, eu quero viver o caráter de Cristo. A vida do Espírito é base indispensável para uma igreja rica nos dons e no operar do Espírito Santo. É base indispensável. Nós vivemos hoje com muita manifestação superficial do Espírito. Eu tenho que dizer isso. Mas eu vi pessoas ministrarem, eu vi pessoas em uma reunião, eu acompanhei pregadores. Uma vez eu estava com um pregador lá nos Estados Unidos, ele disse para mim: Isaías, vem cá, me chamou, come on, em inglês, eu não sou muito bom no inglês, mas tinha um tradutor do meu lado e ele me disse: vem cá, come on. E ele me chamou e tinha uma senhora com um cobertor numa cadeira de roda e ele disse: tira o cobertor dela. Eu pensei, vai passar frio. Quando eu tirei o cobertor, as pernas da mulher estavam tortas. Ele disse para a mulher: come on, vem. Ele está brincando comigo. E a mulher se levantou, as pernas se endireitaram e ela saiu caminhando. Eu vi isso e eu disse: eu quero continuar vendo na minha vida. Nós estávamos juntos, eu e o Paulo, na campanha da Alvorada, janeiro de 1994. Eu preguei sobre a cura do cego Bartimeu. Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, sobre a fé. E quando eu desço da plataforma, Paulo se lembra, vem um senhor com a filha, 14 anos, cegueira de nascença, e disse: eu creio no que o senhor pregou, ora por ela. Eu disse: oh Jesus, eu também creio no que eu preguei. E o Paulo cantando lá em cima: viva a fé, viva a esperança, viva o amor, e me olhando. E nós oramos, a guria caiu, a garota caiu, e eu fui para o trailer trocar a camisa, um calorão, janeiro. Quando eu estava no trailer, eu ouvi uma gritaria, ela tinha sido curada. Então Paulo disse uma coisa: o meu evangelho que eu prego não são somente palavras, mas sim demonstrações da vida, do Espírito e do poder de Deus. Então, queridos, a vida do Espírito em nós vai ser base. Jovem, você que está aqui, deixa eu dizer uma coisa: tem muita coisa te cativando, tem muita coisa, pastor, os dias de hoje só não imagina o que tem por aí. Eu sei, por aí tem alguém, inclusive, escondido por trás de tudo isso, que veio para matar, roubar e destruir, que é Satanás. Quando nós vamos a Romanos, capítulo 15, versículos 17 em diante, diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. O evangelho de quem? De Cristo. Olha o que eu vou colocar agora, é uma regrinha que não falha. Você foi chamado para ser testemunha de Cristo. Você recebeu o poder do Espírito Santo para falar de Cristo, para viver em Cristo. Por isso que a vida de Cristo, ela vai ser base, porque aqui nós percebemos bem claro que foi Cristo pregado e foi Cristo quem se manifestou através
na pessoa de Paulo fazendo maravilhas. O que Paulo diz? A não ser aquelas coisas que Cristo fez por meio de mim. Então quem se manifestou foi a obra do Espírito Santo, o poder de Deus. Cristo se manifestou através da vida do apóstolo. A diferença da igreja nos dias de hoje é que ela é o corpo de Cristo. E ela sendo o corpo de Cristo e voltada para Cristo, Cristo vive ressurreto, há de se manifestar nela. Ele é a luz do mundo, ele vai brilhar sobre qual for as trevas, e ele vai prevalecer, e a igreja vai ser vitoriosa em Cristo. Essa é a diferença. Não somos nós não temos, nós recebemos. Não é eu, não é você, é Cristo em nós, é a vida dele, é o poder de Deus em nós. Isso eu entendi bem claro. Então, se é Cristo, se você não viver Cristo, ele não vai poder se manifestar com poder também na linha do Espírito na tua vida. É necessário Cristo ser visto em nós. É necessário Cristo se manifestar através de nós. Em João 20, 21 ele diz: assim como o Pai me enviou, eu o quê? Os envio. O que ele dizia? Quem vê a mim, não vê a mim, mas vê aquele que me enviou. O que eu estou falando não é de mim mesmo, mas é o meu Pai que tem dado para eu falar. Significa o Senhor quer se manifestar em nossa vida. Atos 10, 38, ele é citado por Pedro na casa de Cornélio, Jesus de Nazaré, que foi ungido com o Espírito Santo e poder. E ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Significa, Deus era com ele. Deus se manifestava nele. Atos 2, 22. Ele era varão aprovado por Deus com sinais de prodígios e maravilhas. E o próprio Deus se manifestou através dele. Então Deus era com ele. E ele falou: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Por quê? Porque eu vou ser com vocês. Eu vou estar em vocês. Sem mim vocês não vão poder fazer nada. Então o Espírito Santo nos toma e nos unge para nos voltarmos ainda mais para Deus e querermos Deus, a vida de Deus, e manifestarmos Cristo em toda a nossa vida e o poder de Cristo através de nós. Um dia alguém me perguntou, eu acho interessante, o senhor fala pouco do senhor mesmo, o senhor nunca conta muito do seu passado. Tem curioso por aí pra caramba. Um dia eu fui pregar num congresso e quem me apresentou disse: conta um pouquinho para nós do teu passado. Nós fomos, eu e minha esposa, teve uma janta no nosso prédio, nosso edifício, e era dia do amigo, né? E nós fomos convidados, e era ali uns 8 casais, e nós estávamos juntos. E o dono do apartamento, que é o dono do construiu o edifício, a gente se conheceu quando era adolescente, quando era jovem. Ele disse: muito legal o Isaías estar com a gente aqui hoje. Isaías vai contar para nós como é que é a vida dele hoje. Aí tem uma história muito bonita. E também eu conheci Isaías quando era novo. Isaías não era fácil, Isaías aprontou algumas coisas. Aí um falou assim: mas primeiro fala como é que tu era, o que tu aprontou. Eu disse: não, eu fui chamado para ser testemunha de Jesus Cristo. Eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, e nele eu sou mais do que vencedor. Então é interessante você entender isso. Importante você compreender. É Jesus em nós, Ele conosco e através de nós. E isso é possível.
quando nós buscamos o Espírito de Deus. Quando você fala da palavra avivamento, deixa eu dizer uma coisa: avivamento não é marketing, avivamento é obra divina. Mas poderíamos dizer mais hoje reavivamento. Quando a gente fala reavivamento, nós estamos dizendo que o Espírito Santo vai estar repetindo o que ele já fez em outras localidades, começando lá na igreja primitiva, no dia de Pentecostes. Agora, o que é um reavivamento? É um atuar do Espírito Santo. Jesus disse que quando viria o Espírito, Ele nos conduziria a toda a verdade, mas também Ele fala uma coisa: que o Espírito vai dar testemunho de mim. Então eu entendi bem claro que eu sendo reavivado, a palavra de Deus deixou de ser somente letra na minha cabeça, na minha mente, e a palavra de Deus, ela passa a ser vida vivificada pelo Espírito Santo em meu coração. E eu posso então, com esta palavra viva pelo Espírito em meu coração, eu posso ser fortalecido com poder na minha vida interior. E eu sendo fortalecido com poder na minha vida interior, eu vou desenvolver convicções maiores de que qualquer tentação e qualquer barreira e qualquer opressão, e eu vou ser em Cristo então, com uma vida interior fortalecida pelo Espírito, mais do que vencedor. Quantos querem ser mais do que vencedor? Então você tem que entender que existe um reavivamento. E deixa eu dizer uma coisa: esta região é uma das regiões que eu experimentei e tive as minhas melhores experiências na vida espiritual. Deus não tem, eu não vejo que Deus tenha escolha por pessoa jurídica e nem por situação, por localidade geográfica. Mas Deus escolhe pessoas. Tem alguma coisa nesta região, tem pessoas nesta região que no passado deixaram uma semente muito boa, que até hoje está frutificando. Vamos dar um forte aplauso a Cristo por essas vidas. Alguma coisa já aconteceu aqui. Tem algo de Deus, tem semente de Deus. Deus usa pessoas. Então eu creio que nesta noite Deus quer nos tomar pelo seu Espírito. Deus quer nos avivar. Então nós devemos buscar o Espírito Santo. E quando nós buscamos o Espírito Santo, nós estamos dizendo algumas coisas que são importantes para Deus. Que nós cremos que o Espírito Santo existe. E que nós estamos querendo Ele. E aí quando nós recebermos mais dEle, tudo que era difícil para nós vai se tornar possível. Tudo. A dificuldade de viver a vida cristã. Para mim, um dos textos que eu sempre, quando eu era adolescente, quando eu era jovem, eu gostava dele, era 2 Coríntios 5,17, ali quando fala da graça, quando fala que você é em Cristo uma nova criatura, e as coisas velhas ficam para trás, e as coisas podem ser feitas todas novas. Mas o Espírito Santo tem coisas novas para nós a cada dia. Ele quer fazer coisas novas a cada dia. O Espírito Santo quer nos fortalecer para que nós, conhecendo a verdade, possamos viver e vencermos a tentação. O Espírito Santo te dá uma revelação de Deus, te mostra o reino de Deus na glória que Ele é, aonde o pecado vai ficar pequeno diante de tudo. Agora, se você não está cheio do Espírito, você vive numa natureza, você é tentado e vai vencer o que for mais forte em você. Mas se você for cheio do Espírito Santo, tiver uma vida de comunhão com Deus, cheio da palavra, vivificado em Cristo, deixa eu dizer uma coisa: o brilho deste mundo vai ser ofuscado pela glória de Deus na tua vida. Essa é a minha convicção. Então nós devemos querer. O Espírito Santo é uma realidade. O Espírito Santo é o poder de Deus. Minha vida foi transformada. Minha vida foi mudada quando eu entendi isso. Que não era pelo meu esforço, não era eu, mas era o querer e o realizar de Deus através do poder dele, e tudo seria possível. E eu disse: eu quero então ser cheio do Espírito, eu quero o Espírito Santo.
E eu comecei a experimentar as manifestações do Espírito. Uma palavra revelada, uma palavra viva. E uma coisa que eu aprendi sendo cheio do Espírito: eu saio das minhas limitações e entro numa nova dimensão, onde eu posso desfrutar de uma comunhão com Deus poderoso, que pode fazer muito mais além do que podemos pedir ou pensar, conforme o poder dele que opera em nós. Essa semana eu fui jantar com um colega e queria falar comigo. Ele vem numa vida bem corrida e me convidou para ir no lugar e disse: eu queria te convidar para jantar comigo. Eu disse: vamos ver. Eu falei: eu quero pagar uma janta para ti. Eu disse para ele: vamos lá. Ficou mais fácil. E quando nós estamos no restaurante, veio uma senhora nos servir e ela chega e diz: meu Deus, pastor Isaías? Sim. O senhor me casou? O senhor apresentou a minha filhinha e a minha neta. Eu disse: cara, eu estou velho pra caramba, tia. Eu casei, apresentei a filha e a neta. Eu estou numa congregação, acho que é da Manuel Elias, uma congregação nossa de bairro. Que alegria lhe atender. Eu fiquei pensando: só Deus. Metade da minha conversa com o irmão que me chamou resolveu-se naquele testemunho daquela mulher. Chegamos aqui no hotel, eu e minha esposa. Vamos fazer um lanchezinho. Descemos para comer um sanduíche. E um garçom ficou me olhando. Eu disse: é irmão. É irmão. Aí ele disse para mim: posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse: lá vem, quer ver? Eu ouvi a sua voz. Você não é o pastor Isaías Figueiró? Eu disse: sou. Eu escuto quase todos os dias. Sabe quanto tempo eu estou no rádio? Nós começamos no rádio em 1989. São 35 anos ao vivo. Sabe quantas pessoas foram abençoadas pelo rádio? Muitas. Uma coisa que acontece às vezes que eu acho engraçado: as pessoas chegam, param na minha frente e dizem para mim assim: deixa eu ver quem tu é. Eu disse: eu acho que eu sou eu mesmo. Tu é o que canta ou o que prega? Eu digo: eu queria tanto cantar, mas eu sou só o que prega. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Quando eu comecei o meu ministério, eu entendi que eu precisava do Espírito Santo e tudo seria feito por Ele. Olhando inclusive os que vieram de Porto Alegre, praticamente todos os frutos do meu ministério lá em Porto Alegre, todos ganhamos para Cristo uns, os outros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho que dizer essa noite, para mim, eu continuo dizendo: o Espírito Santo é quem faz tudo. Ele é quem faz tudo. E Ele não tem contrato de exclusividade comigo, com Paulo. Ele tem um compromisso. Ele veio para inundar a família de Deus. O Espírito Santo quer inundar a vida de vocês, quer tirar vocês das limitações de vocês. Ficar chorando: de novo eu errei nessa tentação. De novo, não confie mais em ti. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, no versículo 13: se pelo Espírito vocês mortificarem o quê? Os feitos da carne de vocês, vocês vão vencer. Você não consegue mortificar a carne, você não consegue viver uma santidade a não ser pelo poder do Espírito. Não despreze nada do Espírito,
que vai fazer falta ali na frente. Está dizendo quem sabe disso. Já aconteceu comigo ter errado, quem sabe, no meu temperamento, ter dito que não devia e depois perceber que a coisa não estava andando. Mas nós devemos buscar o Espírito Santo. É o desejo de Deus que a gente busque ser cheio do Espírito. Você não incomoda Deus quando você pede para Ele, inclusive quando você pede ser cheio do Espírito, porque nós recebemos o poder de Deus. E uma das coisas que Deus quer dar para nós é o poder dEle. Quer nos dar o poder dEle, quer nos inundar com o poder dEle, com a autoridade dEle. Então diga: eu quero ser cheio de Deus. Você jovem que está aqui, você pode viver essa nova natureza, vencer a tentação. Ai, pastor, as redes sociais, uau! Você pode ter um smartphone, não é pecado. Você pode ter uma televisão, não é pecado. Você pode ter um último laptop, não é pecado. Tem pecado em tudo hoje. Você pode ir no shopping, não é pecado ir no shopping. Ah, pastor, eu vou no shopping, meu Deus do céu. Eu vou seguir no shopping com a minha esposa, né? Sempre juntos, inclusive eu digo, né, de mão dada. Aí ela só olha a loja, eu puxo, continuamos caminhando. Continuamos. Nós viemos passear. Nós recebemos algo chamado domínio próprio sobre o alimento, sobre o consumo, sobre todas as áreas, sobre o nosso temperamento. Eu quero te abençoar nesta noite, jovem, para que tu vença, seja um cristão diferente nos dias de hoje. Diferente. A igreja primitiva entendeu isso, eles eram diferentes. Agora, nessa questão da enchente, vocês não imaginam o que nós temos visto em Porto Alegre. Humaitá, 3,5 metros de água. Sarandi, Canoas, nossos irmãos que tiveram 4,5 metros de água. Mas nós somos uma família. Vai colchão para cá, vai geladeira para lá, vai fogão para lá. O poder é para tudo. É Deus, é Cristo em nós. Baixa tua cabeça, põe a mão no teu coração e diga: eu quero Jesus. Diga: eu quero ser cheio de Ti, Senhor. Diga: eu quero ser cheio de Ti, Senhor. Eu quero ser cheio de Ti, Senhor. Quero ser cheio de Ti, Senhor. Quero mais de Ti, Senhor. Você, inclusive, que está aqui, você jovem, diga: eu quero ser cheio de Ti. Todos que têm menos de 35 anos de idade, fiquem de pé agora. Todos que têm menos de 35 anos, fiquem de pé. Eu quero orar com vocês. Eu tenho 30 anos a mais do que vocês. Quando eu tinha 35 anos e o Paulo tinha 31, nós alugamos um teatro em Porto Alegre. Foi um avivamento, foi uma revolução na cidade. Com 35 anos de idade, o Paulo com 31, nós realizamos uma das maiores cruzadas nossas em Pelotas, onde veio televisão, jornal, veio tudo. A gente dizia: o que está acontecendo? Nós queremos passar para vocês nesta noite que é possível vencer em Cristo.